O câncer de cólon e reto no Brasil é o terceiro que faz mais vítimas fatais, tanto em homens quanto em mulheres, apesar de haver exames de rastreamento para o diagnóstico precoce desse tipo de tumor, e a gente sabe que o diagnóstico precoce do câncer é muito importante para aumentar as chances de cura da doença. Então, é muito importante a gente identificar também quais são as causas do câncer de cólon e reto para evitar diminuir o risco de desenvolvimento do câncer, de surgimento do câncer, e não apenas tentar detectar precocemente o câncer de cólon e reto quando ele já está instalado. Então já se sabe que diversos fatores aumentam o risco do desenvolvimento de câncer de cólon e reto, como, por exemplo, o aumento da idade. 90% dos casos de câncer de cólon e reto acontecem em pessoas com idade acima de 50 anos. Então, 50 anos é um marco importante. A partir dessa idade, aumenta significativamente o risco de desenvolver câncer de cólon e reto. O tabagismo, que é um fator de risco para vários tipos de câncer, também aumenta o risco de câncer de cólon e reto, assim como o consumo de bebidas alcoólicas, lógico, proporcional ao padrão do consumo. Quanto maior o consumo de álcool, maior o risco. O sedentarismo, a obesidade e o diabetes também aumentam o risco de câncer de cólon e reto. Cólon e reto formam o intestino grosso. O câncer de cólon e reto, ao contrário do que muita gente pensa, não tem um componente genético hereditário muito comum. Só 10% dos casos são determinados por fatores hereditários, ou seja, 90% dos casos não são determinados através de herança genética. Então, são casos isolados e não herdados através de herança, seja do lado paterno ou materno. A presença de doença inflamatória intestinal, como retocolite e doença de Crohn, também aumenta o risco de câncer de cólon e reto, assim como o uso frequente de antibióticos durante a infância até a idade de adulto jovem. Muito provavelmente porque os antibióticos modificam a flora intestinal. Existe um equilíbrio entre bactérias que são simples comensais, que se alimentam do resto de alimentos que nós não fomos capazes de absorver, e são bactérias que não têm capacidade de invadir nosso organismo provocando doença. Quando se usa um antibiótico para combater alguma infecção em qualquer lugar do corpo, uma parte dessas bactérias que são inofensivas e que vivem no nosso intestino morre. E com isso sobra mais espaço para que bactérias potencialmente patogênicas se infiltrem na parede do intestino, aumentando reações inflamatórias locais. E a inflamação crônica é um fator importante para o desenvolvimento de qualquer tipo de câncer. Então, muito provavelmente por causa desse tipo de mecanismo, é que o uso frequente de antibióticos na infância até a idade de adulto jovem aumenta significativamente o risco de desenvolver câncer de intestino grosso, de cólon e reto, vários anos depois, por um efeito de longo prazo sobre a flora intestinal normal, desequilibrando essa flora, aumentando reações inflamatórias crônicas que, com o passar dos anos, aumentam o risco de desenvolver câncer de cólon e reto. Alimentos de origem animal, principalmente as carnes em geral e as carnes processadas mais especificamente, assim como o consumo de ovos também. Isso tudo está relacionado com o aumento do risco de desenvolver câncer de cólon e reto. Para se ter uma ideia, para cada 50 gramas a mais de carne que se come por dia, o risco de câncer de cólon e reto aumenta 35%. Então, se a gente compara pessoas que não ingerem alimentos de origem animal com pessoas que ingerem 100 gramas de carne diariamente, essas pessoas que ingerem carne diariamente têm um risco 70% maior de desenvolver câncer de cólon e reto do que as pessoas que não ingerem alimentos de origem animal.
A alimentação pobre em fibras, encontradas principalmente nas folhas, nos grãos e nas frutas, diminui significativamente o risco de câncer de colo, ou seja, a ingesta das fibras diminui o risco de câncer de cólon e reto, e a alimentação pobre nesse tipo de alimento vai aumentar o risco de câncer de cólon e reto. A ingestão de alimentos chamados de ultraprocessados está relacionado com o aumento do risco de câncer de cólon e reto. E quais são esses alimentos? Entre os que são doces, existem os refrigerantes adoçados, os iogurtes adoçados, todos são produtos industrializados. Os doces de confeitaria, bolos ou mistura para bolos, os pães industrializados, não os pães caseiros, os biscoitos, sejam recheados ou não, os cookies inclusive, os cereais matinais, recebe esse nome, não existe nenhuma planta que produza esse tipo de alimento, eles são alimentos industrializados, e os que são adoçados, o consumo deles está relacionado também com o aumento do risco de câncer de cólon e reto, assim como os pastéis, que são alimentos muito ricos em gordura que foi submetida a alta temperatura, que tem característica então de gordura saturada e que são feitos com farinha refinada, sem fibras. E os alimentos ultraprocessados podem também ser salgados. E aí você tem as carnes ultraprocessadas, como de hambúrguer, salsicha, e é usado então no preparo de cachorro-quente, fast food, as batatas chips de pacotinho ou outros biscoitos salgados gordurosos que vêm em pacotinhos, o macarrão instantâneo, as sopas em pó, os alimentos congelados prontos, inclusive os que são à base de queijo, como as pizzas e os que levam carne, os nuggets de aves ou de peixe e os alimentos que contêm margarinas e a própria margarina. Todos esses alimentos, o consumo deles é diretamente proporcional ao risco de desenvolver câncer de cólon e reto. Quanto mais desses alimentos se consome, maior é o risco. Por outro lado, diminui o risco a alimentação rica em fibras, aquelas principalmente quando a quantidade de fibras por dia é maior do que 50 gramas. Isso não é tarefa simples, é preciso comer muita fruta, verdura, legume, cereal integral para poder alcançar 50 gramas de fibra por dia. E o outro fator importante é não ingerir carnes, isso está relacionado com uma diminuição importante do risco de desenvolver câncer de cólon e reto. Alimentos ricos em cálcio, mas não o suplemento de cálcio, também parece estar relacionado com diminuição do risco de desenvolver câncer de cólon e de reto. Existe a possibilidade de se fazer o rastreamento de câncer de cólon e reto em pessoas assintomáticas, e isso deve ser feito a partir dos 50 anos de idade através do exame da colonoscopia ou, na impossibilidade da realização desse exame, fazer exames repetidos de pesquisa de sangue nas fezes, e aí sim, se algum desses exames for positivo, se o paciente tem condições, deve ser submetido então a uma colonoscopia. E esse exame deve ser feito 10 anos antes, quando há casos de polipose de cólon na família. Pólipos são tumores inicialmente benignos e, de modo geral, o câncer de cólon e reto surge a partir de um pólipo. Então, quando existe o histórico de desenvolvimento de pólipos em grande quantidade em pessoas da família, não é simplesmente ter tido um pólipo, um parente distante ter tido um pólipo ou câncer de cólon e reto. É necessário que a pessoa tenha uma grande quantidade de pólipos no intestino, que é o que caracteriza a doença polipose intestinal. Essas pessoas, então, quando são dessas famílias, devem fazer a pesquisa de colonoscopia 10 anos antes, ou seja, a partir dos 40 anos, para aqueles que tiverem interesse em acompanhar. Até aqui, muito obrigado.